Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 37 e a sessão 40. São 4 sessões aí. Bom, hoje vamos começar aqui na sessão 37 e essa sessão é bem pequenininha, ela só é 4 versículos, tá bom? Então vamos começar aqui pelo contexto histórico. Essa aqui foi uma revelação dada a Joseph Smith e também a Sid Higdon, tá bom? Que vai falar sobre o lugar onde os membros da igreja deveriam se reunir, tá bom? Bom, falando um pouquinho aqui, o Senhor já tinha falado em outra revelação que os membros da igreja iriam se reunir no local, tá bom? Mas não falou aonde ainda, né? A revelação foi chegando aos poucos. E aqui na revelação, nessa Doutrina e Convênio 37, revela o lugar onde eles deveriam reunir-se, tá bom? Então a revelação que falava que eles iriam se reunir em um só lugar, fica lá em Doutrina e Convênio 29, tá bom? Versículos 7 e 8. Fala deles se reunirem em um só lugar. Porém, naquela ocasião, não deu o local onde eles iriam se reunir. Agora, né, veja que a revelação, né, nós já estudou faz tempo, está lá em Doutrina e Convênio 29. Aí, com a chegada de Sid Higdon, tá bom? E essa revelação aqui foi dada tanto para Joseph Smith e para Sid Higdon. Quando Sid Higdon e Edward Peter, eles chegaram, né, até o encontro de Joseph Smith, né, Edward Peter não tinha nem sido batizado ainda, ele queria primeiro conhecer o profeta, tudo. Então, quando eles chegaram, tá bom? Eles trouxeram notícia como estava o raio, tá bom? De onde eles vieram. Que lá o progresso da igreja foi bem rápido, tá bom? Havia sido batizada lá cerca de 300 pessoas lá e estavam com dificuldade, uma igreja nova lá, dificuldade com liderança, tá bom? Então precisa de liderança para ajudar os novos conversos ali. Então eles trazem essa informação para Joseph Smith, tá bom? Mas a revelação que eles iam se reunir em um só lugar já tinha sido dado lá em Doutrina e Convênio, seção 29. E aqui na 37, que nós vamos ler, vai falar deles se reunirem num só lugar e vai dizer o local, que é Ohio, aqui, tá bom? Então vamos lá para o versículo 1, que diz assim: Eis que vos digo que não convém traduzirdes mais até irdes para o raio, e isso por causa do inimigo para o vosso bem. Bom, aqui, né, é a revelação direta, né? O que está acontecendo aqui? Joseph Smith, ele estava fazendo uma tradução da Bíblia, e Sid Higdon estava ajudando ele ali como escrevente, né? Ele ia anotando, né, as coisas que Joseph Smith ia falando ali. E nesse momento aqui o Senhor fala, para a tradução, né? Até que vocês vão para o raio. Então o Senhor coloca prioridade, ele vai falar de uma preparação, né? Aliás, essa revelação aqui, a sessão 37, ela vai falar sobre uma preparação para ir para o raio, tá bom? Na sessão 38, que é a que a gente vai estudar amanhã, né? É uma sessão um pouco maior, talvez vamos dividir em alguns dias, ela vai falar sobre o mandamento, né, deles irem, né, com mais urgência para Ohio, tá bom? Lá de Ohio, né, da onde Sid Higdon e Edward Peart tinham vindo, até aqui onde eles estavam em Fayette, era 400 km, né, 400 quilômetros aí. Então era uma distância bem considerável. E na sessão 38 nós vamos ver sobre o sacrifício, né, que alguns tinham que fazer para viajar essa grande distância, né? Vamos acompanhando aqui então, né? Então o Senhor falou que não convinha que eles traduzissem nesse momento, parassem um pouco. Então, ler as escrituras, fazer o trabalho que eles estavam fazendo era honroso, era algo bom, mas tinha algo mais importante naquela ocasião para fazer. Isso nos lembra, né, do discurso que fala sobre bom, melhor e excelente, né? Então, às vezes a gente vai deixar de fazer algo bom para fazer algo melhor ainda, ou dar prioridade a algo que tem mais urgência naquele momento. E é isso que está acontecendo aqui. O Senhor falou, para de traduzir por enquanto, até que vocês vão para Ohio. E também falou aqui o motivo que eles iriam para Ohio, né? Diz aqui, por causa do inimigo para o vosso bem. Então é por próprio bem deles, tá bom? Ali em Nova York, onde eles estavam em Fayette, a perseguição à igreja havia aumentado,
tá bom? Tanto que na próxima revelação, a revelação 38, vai dar o mandamento para eles ir logo, tá bom? Então era para abandonar casa, tudo não é fácil, né, essa decisão aqui. Mas aqui, veja que primeiro vem uma preparação. Esses mandamentos aqui vai servir como preparação para aquelas pessoas. Então aqueles que se prepararam, que anteciparam, eles já conseguiram mais facilmente obedecer ao mandamento, tá bom? Então vamos lá. Aqui então, vamos para o versículo 2, Doutrina e Convênio 37:2. Outra vez vos digo que não convém ir até que venhas pregar, até que tenhas pregado o meu evangelho naquela região e fortalecida a igreja onde quer que ela se encontre, mais especificamente em Colesville. Eis que eles oram por mim com muita fé. Então, o Senhor dá instrução, né, que não era para eles ir de imediatamente, tá bom? Mas que primeiro era para eles pregar o evangelho naquelas regiões ali, e aí ele dá o nome também de uma cidade, em Colesville, tá bom? Que vai ser uma cidade importante ali na questão das revelações também que nós vamos ver, tá bom? Então ele fala que primeiro tem que pregar essas cidades aqui, e o Senhor está ouvindo a oração das pessoas em Colesville, né? Então eles vão lá pregar o evangelho, né? Então, muitas pessoas, quando compartilham o seu testemunho, fala que estava buscando Deus, que orava a Deus, e aí os missionários bateram a porta. Não foi por acaso, a pessoa já estava orando, tá bom? Então Deus envia anjos lá para pregar o evangelho. Então o Senhor ouve as nossas orações, e assim, na cidade ali de Colesville, tinha gente orando com muita fé a Deus. Então era necessário que enviasse missionários para lá para pregar também. O versículo, aqui sim, né, falando sobre a questão de eles irem, né, para Ohio também, para a questão de fortalecer a igreja lá. Aqui falou sobre fortalecer, quer ver? E outra vez vos digo que não deveis ir até que tenhais pregado o meu evangelho naquela região e fortalecida a igreja onde quer que ela se encontre. Então, fortalecer a igreja, tá bom? Ou seja, nutrir os membros, ajudar. Então, aqui eu lembrei sobre o papel da liderança, tá bom? E esse é um dos motivos também porque eles vão para Ohio, para fortalecer lá a igreja. Muitos membros novos, então precisa de uma liderança forte ali, né, para conduzir. Liderança forte não significa ser... Aqui a igreja é nova, né? Tem poucos... Todos ali têm pouco tempo de igreja, né? Inclusive são chamados para a missão ali, imediatamente batizou, o Senhor está te chamando para ir fazer uma missão. Era assim. Então, não é questão de tempo de igreja que forma uma liderança forte, é questão da pessoa obedecer a Deus, estar disposto, estar com desejo de servir a Deus. Isso qualifica a pessoa para o trabalho, tá bom? E aqui, então, eu lembrando desse papel de liderança, eu peguei algumas frases aqui sobre isso, tá bom? Essa frase aqui é de Pascoal Félix, né? Não tem nada a ver com a Páscoa, não. É o nome dele aqui, ó. Pascoal Félix. Ele escreveu o seguinte a respeito da liderança. Ele diz assim: uma liderança sem sabedoria usa ditaduras e suas forças e eu chamo isso de incompetência, né? Eu achei interessante isso aqui, né? Quando a pessoa não é um bom líder, ela vai usar de ditadura, ela vai usar de rigor. Até mesmo, eu posso usar isso até no âmbito de trabalho, né? Quando aquele encarregado ou o chefe sempre tem que ser duro, como se fosse um regime militar, né? Nada contra a, a, o serviço militar, mas dentro de uma empresa, ou até mesmo pais que agem ali com os filhos como se fosse um soldado, né? Não convém, né? Tem que usar de rigor ali, parecendo uma ditadura, né? O Pascoal aqui, ele fala isso, né? Que a liderança sem sabedoria, ela usa a ditadura, né? E não é isso que nós queremos. Então vamos falar um pouquinho sobre liderança aqui. Para falar da liderança, eu peguei aqui Mateus capítulo 20, versículo 25 em diante aqui. O que está acontecendo? A mãe de dois dos apóstolos, né? Tinha os 12 apóstolos, e a mãe de dois dos... a mãe dos filhos de Zebedeu ali, né? Chegou até Jesus e fez um pedido para Jesus, né? Falou assim: mestre, conceda que esses meus dois filhos estavam presentes ali, né? Eles estavam sabendo que eles estavam querendo
um lugar de prestígio no reino de Deus. Acredita aqui que, pela falta de entendimento deles, eles estavam pensando no reino político, né? Pensando que o Messias iria estabelecer o reino dele, tirando Roma do poder, né? E governando o mundo ali. E aí a mãe deles, né? Desses dois discípulos, chegou ali até Jesus e pediu: olha, eu peço algo para o Senhor. Eles chegaram, adoraram Jesus e aí Jesus, o que quereis que eu vos faça? E aí ela pediu: olha, eu quero que esses dois meus filhos aqui, um sente à tua direita e outro à tua esquerda, né? Querendo um lugar de prestígio ali para os dois. E aí Jesus Cristo pegou e falou: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, tá bom? O sentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso convém ao Pai. Né? Mas ele entende que eles estão falando sobre o reino político ali, né? Que eles estavam sem entendimento. Então Jesus Cristo pega e fala como é o reino dos gentios, e que no reino dele não é assim. Então lá em Mateus 20, versículo 25, diz assim: e então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, chamou eles perto, vem cá, vamos conversar, né? Os outros apóstolos, inclusive, mostra aqui que eles não gostaram, né, do pedido dos dois discípulos ali. Então aqui Jesus chamou eles aqui e disse: bem sabeis que os príncipes dos gentios dominam e os grandes exercem autoridade sobre eles. Né? Então, entre os gentios e os romanos ali, quem tinha mais soldado é porque ele tinha mais autoridade. Né? É isso aqui que ele está falando. Então, a autoridade, a questão de liderança de alguém, significa que ela tem muitas pessoas ao seu comando. Né? Isso é entre os gentios, o que Jesus Cristo falou. Aí ele fala assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Então aqui Jesus Cristo ensina o que é ser um líder na igreja, um líder no reino de Deus. Não é igual os romanos ou os gentios, tá bom? Que quando eles têm quando a pessoa é líder, tem 100 pessoas para servir ele ali. Obedece tudo que fala. No reino de Deus é diferente. Se você é um líder, né, você vai servir as pessoas que você lidera. É diferente de uma empresa ou coisa assim. Até mesmo na empresa, o papel do líder realmente, né? Se a pessoa está no foco de dominar sobre as pessoas, está errado. Um encarregado, ele está ali para servir, para ajudar, orientar, tá bom? Conduzir, orientar. Então é isso. Né? No reino de Deus, Jesus Cristo falou: não será assim entre vós. Vocês têm que. Quem quiser ser grande vai ser o vosso servo. Né? E ele dá o exemplo dele mesmo. Que ele mesmo não veio para ser servido, mas ele servia a todos. Né? Eu gosto dessa questão de liderança aqui. Bom, outra frase aqui, essa é do John C. Maxwell. Ele escreveu aqui, ó: o líder não é aquele que sabe o caminho, mas é aquele que mostra o caminho. Eu gostei dessa frase aqui dele também, frase de efeito. Isso me lembra o presidente Monson contando uma parábola do macarrão molhado, né? Não sei se você já ouviu a parábola do macarrão molhado. Você põe o macarrão cozido, né, em cima de uma mesa ali, coloca ele estiradinho, aí você, no final dele ali, né, do macarrão, você empurra ele para tentar fazer chegar até o outro lado da mesa. E você vai empurrar, ele vai retorcer para um lado, vai para o outro, e não vai. Se você empurrar ali, não vai. Agora, se você pegar na ponta dele e puxar, você leva ele aonde você quiser, né? Porque ele está molhado. Então ele fala que o papel do líder é pegar na mão e conduzir as pessoas, não é ficar empurrando, né? Não é papel de torcida, vai lá, faz, você vai conseguir. Não, é estar junto, né? E uma das coisas que no manual traz, né, que nós devemos liderar da maneira que o Salvador, conforme ele mesmo está ensinando aqui, tá bom? A maneira de liderar do Salvador. Bom, é isso, né, sobre a liderança. Vamos ler aqui o versículo 3 e 4 e já vai acabar aqui a sessão nossa aqui, tá bom? A sessão 37 só é 4 versículos. Vamos ler o 3 e o 4 aqui, ó. Diz assim: e também um mandamento dou à igreja, que convém que se reúnam em Ohio, em preparação para quando eles regressar, meu servo Oliver Calder.
Então, Oliver Cowdery tinha ido para lá pregar o evangelho, tá bom? Então, quando ele retornasse, era a hora deles ir, para eles não ficassem sem liderança lá. Então, faz muito sentido isso, tá bom? Aqui o versículo 4 ainda diz: eis que nisto há sabedoria, que todo homem escolha por si mesmo até que eu venha. Assim seja. Amém. Aqui, quando ele fala a princípio, né, nisto há sabedoria, é um princípio, que nós temos o arbítrio para escolher sempre. E a sabedoria aqui é essa preparação, né, e também a questão de ir para Ohio, né? Então, cada um poderia escolher por si mesmo, porque não era uma viagem fácil, eram 400 quilômetros. Então, cada um tinha que decidir por si mesmo aí, tá bom? Na sessão 38, que nós vamos estudar amanhã, vai ver que vai ser com mais urgência, mas quem já se preparou nessa primeira revelação, já vai estar preparado quando chegar a outra revelação, que é mais urgente ainda, tá bom? Então, amanhã a gente estuda ela. Então, é isso, né? Aqui, então, falando que é um grande sacrifício que eles tinham que fazer. Eles tinham que viajar 400 quilômetros para chegar em Ohio. Então, não era algo fácil aqui. Mas veja que, apesar da palavra dizer mandamento, né, que é algo para ser seguido, Deus, ele dá o arbítrio para as pessoas seguir, tá bom? Cada um vai escolher por si mesmo, como falou aqui, tá bom? Então, cada um escolha por si mesmo, e ele dá como um princípio isso, ele fala até que eu venha, ou seja, até a segunda vinda vai ser assim. O profeta vai dar mandamentos? Sim, mas nós vamos escolher, né, obedecer ou não. Sempre vai ser assim, sempre teve o arbítrio, né? E por conta do arbítrio, né, a Lúcifer e a terça parte foram expulsos do céu, porque sempre existiu o arbítrio, a gente sempre pode escolher, tá bom? Então, que nós possamos usar o nosso arbítrio, né, o arbítrio moral, para fazer boas escolhas, seguir ao Senhor, e quando vem assim as primeiras palavras, a gente já se preparar para coisas maiores que virão, tá bom? E é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.